constitucional anistia para fazer um rebranding, fazer um banho de loja em si mesmo e, no processo, descartar de vez Jair Bolsonaro. É interessante observar a forma como o Centrão tenta conduzir esse processo, em torno dessa pauta. O que estamos vendo é o Centrão tentando se vender como um moderador responsável, capaz de pacificar o país entre dois extremos, replicando, mesmo que por vezes indiretamente, a falsa equivalência entre os bolsonaristas e o PT. Só que, ao mesmo tempo, recorre a nomes que carregam em suas trajetórias algumas das páginas mais duras de ataques à democracia brasileira no período recente. A escolha do deputado Paulinho da Força como relator do PL não é acidental. Paulinho sempre transitou entre campos, foi aliado do PT, já esteve perto de Lula em momentos importantes, inclusive, mas também sempre dialogou com o PSDB, com o MDB desde os tempos de PMDB e outros setores do establishment. É um rosto que o Centrão usa agora para simbolizar moderação e diálogo. Mas o que está em jogo não é só o rosto do relator. O que chama atenção são bastidores, onde ressurgem figuras como Michel Temer e Aécio Neves. Temer foi vice de Dilma Rousseff e todos sabemos o desfecho. O golpe de 2016, que até hoje é visto como um golpe midiático, parlamentar, judicial, para tirar Dilma Rousseff da presidência da República, prender Lula e impedir o PT de seguir no centro da política nacional. Michel Temer assumiu a presidência da República em 2016, desmontou políticas sociais e abriu espaço para uma agenda ultraliberal que preparou o terreno para o desastre que viria com Jair Bolsonaro. Temer não é exatamente um expoente e defensor da democracia. Ele é parte de uma ruptura institucional. E ainda assim, agora aparece como conselheiro de bastidor na discussão sobre anistia, etc. Algo que, olhando inclusive em perspectiva, faz sentido diante do tanto de entrevistas que ele deu para a mídia hegemônica nos últimos meses, falando sobre pacificação nacional. Em 2014, depois de perder para Dilma Rousseff nas urnas, ele se recusou a reconhecer a derrota eleitoral e plantou a semente das dúvidas sobre o sistema eleitoral brasileiro. Foi a partir de Aécio que se estruturou a narrativa de desconfiança nas urnas, que anos depois Bolsonaro e sua horda explorou até o limite, chegando ao 8 de janeiro de 2023. Além disso, Aécio Neves foi um dos articuladores centrais do golpe de 2016, trabalhando inclusive com setores do Poder Judiciário e da mídia hegemônica para inviabilizar o governo Dilma e desestabilizar o país. Ou seja, colocar Aécio e Temer como peças-chave na moderação é, no mínimo, um contrassenso histórico. O Centrão tenta passar um sabonete na própria imagem. Depois de anos acumulando desgastes com escândalos de emendas secretas, agora a tal da PEC da bandidagem, PEC da blindagem, enfim, com manobras regimentais para autoproteção e até medidas econômicas para proteger os mais ricos, o bloco agora quer aparecer como responsável, como capaz de conduzir uma saída institucional para a crise gerada pelo que a gente chama de bolsonarismo. Essa moderação não é em defesa da democracia, mas um cálculo político de sobrevivência. Repare na cena. Numa ponta, os bolsonaristas fanatizados, enfim, exigindo anistia ampla, geral e irrestrita que reabilite Jair Bolsonaro e seus aliados. Numa outra ponta, o STF, que não aceita abrir mão das condenações já afirmadas contra os responsáveis pela tentativa de golpe de Estado, até para não se desmoralizar enquanto poder da República. Numa terceira ponta, a narrativa de que a esquerda é vingativa e quer punir a tudo e todos. No meio desse triângulo, o Centrão tenta se vender como a voz da razão intermediária, como se punir quem tenta dar golpe de Estado fosse meramente uma questão de divergência política. O trio escolhido pelo Centrão para ser o porta-voz nessa questão aí da anistia descarta ela como total, ampla e tal, apontando para a mudança da dosimetria, na legislação. Isto é, redução ou flexibilização das penas.
Politicamente é o famoso nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Mas antes de continuar, tá? Eu preciso fazer uma ressalva aqui. Mudar a dosimetria das penas não é o mesmo que anistia, como a imprensa quase toda trata. Podemos achar errado, um escárnio, o que for. A discussão aqui não é essa, não é o mérito em si. Anistia é perdão, é deletar a ficha corrida dos condenados, algo que não ocorre com mudança de dosimetria. Inclusive, essa é a proposta que Davi Alcolumbre, presidente do Senado, vinha ventilando tem alguns meses, mas sem atingir Bolsonaro e os demais apontados como mandantes, conforme surgiu no noticiário político constantemente, algumas semanas atrás. O que vem agora com Paulinho da Força, precisamos esperar para ver. E para não parecer dúbio, tá? Eu sou contrário rever dosimetria, tá bom? Até porque se a gente observar as penas dos crimes de forma individualizada, cada crime em si, as penas não são tão altas assim não, tá? As condenações altas é pelo somatório dos crimes. Mas no limite, quem ganha com essa movimentação do Centrão? O discurso é de pacificação, mas a prática é de autopreservação. Evidentemente, a resposta já está na pergunta. O Centrão sabe que precisa manter o bolsonarismo como parte de sua base, pelo menos nas casas legislativas, especialmente na Câmara de Deputados. Afinal, em plena disputa de 2026, e por mais que eu não goste de afirmar isso, o Centrão vai vencer de novo as eleições para o Congresso Nacional. O Centrão sabe que não pode ficar refém de um Bolsonaro enfraquecido eleitoralmente, porém cada vez mais tóxico para o sistema político. Daí a necessidade de criar um meio termo, aliviar as penas, tentar dar um agrado aos parlamentares bolsonaristas, mas sem trazer Bolsonaro de volta com força total. Mas todo movimento político, qualquer que seja ele, tem contradições. Eduardo Bolsonaro já reagiu negativamente à escolha e às primeiras falas de Paulinho da Força como relator, dizendo que isso poderia transformar o projeto em algo inaceitável para os bolsonaristas, chegando até a ameaçá-lo com sanções de Trump. Valdemar da Costa Neto, presidente nacional do PL, vejam só, chegou a ameaçou paralisar o Senado caso Davi Alcolumbre cumpra a palavra de não pautar a inconstitucional anistia. Para mim, essa coisa do Valdemar aí está muito mais para uma bravata para a torcida do que para uma realidade prática, tá? Vamos esperar para ver. Mas reações mostram que o bolsonarismo antevê ser deixado de lado pelo Centrão na maioria dos espaços políticos. E há motivos para isso. O Centrão quer somente usar o que restou do capital político da extrema-direita, seja para chantagear o poder executivo, no caso de agora o governo Lula, e também para buscar outro rosto para a disputa presidencial. Alguém que possa dialogar melhor com o mercado, com o poder judiciário e, por que não, com os militares. Tarcísio de Freitas, por exemplo, é um nome que agrada ao Centrão nesse rolê aí, nesse jogo. Apesar de ter desconstruído boa parte do banho de loja que deram nele a mídia hegemônica, essencialmente para vendê-lo como moderado. Tarcísio, aliás, dias antes de eu gravar esse vídeo, reafirmou ser candidato à reeleição em São Paulo, o que eu já venho afirmando por aqui, tem meses. A operação PL da dosimetria faz parte desse movimento de transição, vamos tratar assim. Mostrar moderação e preparar o terreno para o novo candidato. Portanto, quando vemos Temer e Aécio voltando à cena, precisamos entender um pouco o que isso significa, ou pode significar. Não é que esses personagens tenham se tornado democratas de repente, de uma hora para outra, acordaram de manhã, agora eu sou um democrata. Eles continuam sendo os mesmos políticos que ajudaram a corroer a democracia brasileira em 2014 e em 2016. O que muda é o uso que o Centrão agora faz deles. Agora são apresentados como símbolos de responsabilidade, de diálogo, quando na prática não estão apenas a serviço de mais uma manobra de sobrevivência, de fortalecimento político. E aqui cabe a pergunta: pode o Centrão ser fiador da democracia brasileira?